Pessoal, estou aqui hoje para falar um pouquinho a respeito da diabesidade. Vocês já escutaram falar desse termo? Nada mais é do que a combinação da diabetes com obesidade. É um termo que surgiu recentemente, em 2001, por conta dessa pandemia do novo século, da incidência cada vez maior das pessoas estarem com sobrepeso, obesidade e assim correlacionado juntamente com a diabetes. São doenças que têm até uma fisiopatologia parecidas, são doenças inflamatórias. A gente sabe que 90% das pessoas que têm obesidade têm diabetes ou pelo menos resistência insulínica, que é o pré-diabético. E aí eu tô aqui hoje para falar um pouquinho que como nutricionista a gente poderia resolver esse problema, tratar esse problema na base real, né? Que seria na alimentação, na mudança do estilo de vida. Porque a maioria das pessoas, elas acreditam que só com a medicação elas consigam se tratar. E isso a gente sabe que não é verdade. Com o passar do tempo, se elas não cuidarem, né, da alimentação, a gente sabe que o fato é que as doenças vão se agravando cada vez mais. Então a mudança do seu estilo de vida é que vai lhe proporcionar, né, uma prevenção ou um controle ou até um tratamento na obesidade e na diabetes ou no pré-diabetes. Tem pessoas que ficaram a vida inteira com pré-diabetes e nunca chegaram a ter diabetes, mas isso não quer dizer que também tenham os mesmos comprometimentos que tem as pessoas que já têm a diabetes instalada, né? Então, todas essas comorbidades a nível de sobrecarga renal, disfunções endoteliais a nível de artérias, de circulação, né? Aumentando o risco de pressão arterial, doenças cardiovasculares, problemas visuais, enfim, todos esses problemas são problemas que também você que tem pré-diabetes pode ter. E quando a gente pensa em cura, muitas pessoas se questionam, mas será que naturalmente eu consigo me curar? Sim, você não nasceu diabético nem obeso, né? A gente sabe que tem até uma carga genética que pode te predispor maior risco a desenvolver, mas dependendo do seu estilo de vida, você pode reverter completamente esse quadro, né? Mesmo que seu pai e sua mãe tenham diabetes, ou seu pai e sua mãe sejam pessoas com sobrepeso ou obesas, você, dependendo do seu estilo de vida, você não vai desenvolver nenhuma dessas duas patologias, dessas doenças, né? E não vai ter então a diabesidade. Bom, gente, como é que a gente trata disso naturalmente? Sob o ponto de vista nutricional, a gente tem que pensar numa dieta que tenha um caráter anti-inflamatório, antioxidante, uma dieta com redução calórica, porque eu preciso baixar o peso desses pacientes. Você precisa baixar o seu peso de gordura corporal para diminuir então essa inflamação de baixo grau, essa inflamação crônica que causa toda essa disfunção metabólica. Ok, então, primeiro ponto, uma dieta baixa em calorias. Mas além disso, eu tenho que fazer uma dieta baixa também em carboidratos. E também ter boas escolhas de carboidratos. Então eu tenho que mudar a qualidade dos carboidratos, eu tenho que reduzir a quantidade dos carboidratos. E que tipo de carboidratos que eu oriento os pacientes a fazerem a utilização? Então, vocês têm que pensar assim, gente, fontes de carboidratos bons, que são aqueles que eu vou orientar, são aqueles que têm baixo índice glicêmico. Porque os carboidratos de alto índice glicêmico são os açúcares, então eu não prescrevo nenhum deles, né? Então açúcar mascavo, demerara, mel, nenhum deles entram no cardápio. Mas os carboidratos complexos, que são aqueles que têm baixo índice glicêmico, que demoram para ser digeridos e revertidos em glicose, esses podem entrar no cardápio, mas também de forma comedida. Então pode entrar aí os cereais integrais, como arroz integral, aveia, quinoa, o milho. Pode também entrar
as raízes, né, os tubérculos, então mandioca, mandioquinha, batata doce, inhame, cará, abóbora, beterraba, cenoura. Pode também entrar frutas, não esqueçam que frutas são carboidratos, e também as leguminosas, que tem uma parte de amido. Então, o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico também se reverte em glicose. Então, é importante que a gente faça o uso de um desses carboidratos por refeição do dia. E, além disso, calcule também as quantidades, sejam quantidades pequenas, como eu disse para vocês, comedidas. Lógico que todo cardápio, o ideal é que ele seja feito de forma individualizada, para a gente saber que quantidade realmente eu estou proporcionando um déficit calórico para esse paciente, que quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura que ele precisa. Mas eu quero dar noções básicas para quem está escutando essa aula hoje. Então, se no café da manhã, se eu escolher aveia como fonte de carboidrato, eu não vou comer outros, né? Então aí eu vou escolher um outro alimento fonte de gordura ou um outro alimento fonte de proteína. Que até, aliás, é muito bom que vocês façam essa combinação. Façam, né? Então vocês vão combinar um alimento fonte de carboidrato com um alimento fonte de proteína, um alimento fonte de gordura em cada refeição, porque quando eu associo a proteína ou a gordura com o carboidrato, mesmo sendo esse carboidrato de baixo índice glicêmico, eu vou fazer esse índice glicêmico baixar mais ainda, a velocidade de digestão vai ser mais lenta e aí eu vou evitar picos glicêmicos e picos insulinêmicos, que é o que eu quero que o paciente tenha. Então, que essa digestão seja feita desta forma, esse caminho que eu quero que trace lentamente. Primeiro, para ele ter saciedade por mais tempo, né? E segundo, para ter o esvaziamento gástrico mais lento. E aí, então, chegar devagarinho glicose além. Então, se eu associar na aveia uma chia, uma linhaça, umas castanhas e associar uns ovos mexidos como fonte de proteína, tá excelente. Agora, se eu preferir, em vez de aveia, comer uma fruta, aliás, as frutas são fontes de carboidratos, e eu falo para o meu paciente que tem obesidade, sobrepeso e já tem diabetes ou pré-diabetes, que o ideal é que ele consuma as frutas de baixo índice glicêmico. Quais são elas? O abacate, o maracujá, a cerola, o morango, o kiwi, o melão, o abacaxi, a ameixa, a nectarina, o pêssego. Então são frutas que dá para você introduzir no cardápio, comendo sempre com casca, com bagaço, nunca suco de fruta, porque suco de fruta tem índice glicêmico alto. Então a gente vai associar aí o ovo, talvez, então ao invés da aveia, eu vou colocar uma fruta. Posso colocar um abacate? Ótimo. E aí, como eu falei para vocês, a fonte eu posso usar o azeite de oliva, quando eu colocar no ovo, ou eu vou usar um óleo de coco para poder fazer esses ovos estralados, né? Com óleo de coco, ou então eu vou estar usando a chia, a linhaça, que são fontes de ômega 3, inclusive, né? Ou então na fruta eu posso estar utilizando isso, ou as castanhas, como eu acabei de dizer. Aí sim eu tenho um café da manhã que é adequado para a pessoa que tem obesidade, para a pessoa que tem sobrepeso ou pré-diabetes ou a diabetes, ou seja, quem tem diabesidade. E assim eu vou trabalhando cada refeição do dia, né? Então vou preferir todas as proteínas magras, né? Não proteínas que tenham um teor de gordura saturada alta. Aliás, esse cardápio ele tem que ser com quantidades de proteínas muito boas. Se eu estou reduzindo os carboidratos, o que vai promover saciedade para o meu paciente? As proteínas e as gorduras. Então agora eu penso diferente do que a gente pensava tempos atrás, que aqueles cardápios tinham que ter 50%, 60% de carboidratos. Não, ele vai ter no máximo 30% de carboidrato, e esse tipo de carboidrato. Então no almoço eu vou querer que ele coma 120, 150 gramas de proteínas, mas eu vou colocar as 50 gramas de carboidratos. E se ele comer o arroz integral, eu não vou dar fruta.
ou não vou dar tubérculo, ele vai ter que escolher um deles. E se ele quiser juntar, se você quiser juntar, melhor dizendo, o arroz com o feijão, eu vou diminuir um pouquinho o arroz para poder te colocar um pouco do feijão. Porque não esqueçam que os dois se revertem em glicose. Gente, por que todo esse cuidado com o carboidrato? Porque o carboidrato é o grande vilão da história, né? Nós fabricamos carboidratos se a gente não come, mesmo que a gente não comer. Agora, proteína e gordura, não. Por isso que a gente tem aminoácidos essenciais e ácidos graxos essenciais. Agora, o carboidrato é que hoje está sendo o alimento que mais mata a fome das pessoas, que reduz a ansiedade, que é mais palatável, que vicia mais, né? Então é ele que eu tenho que ficar sempre de olho, os farináceos, porque grande parte da culpa dessa obesidade, dessa diabetes, está em virtude desse excesso de carboidratos, dessa grande quantidade, né, que as pessoas estão comendo, estão consumindo. Todas as refeições, tem refeições que são únicas só de carboidratos, como tem muita gente que come só um prato de massa, né? Ou então come um pão com um requeijãozinho achando que está comendo uma bela proteína e não tem nada disso, né? Bolacha, biscoito, bolos. Então, quando você vai ver toda a sua alimentação do dia, tem como base a fonte só de carboidratos e carboidratos de índice glicêmico alto. Por isso, esse monte de glicose chegando, alavancando cada vez mais a obesidade, a diabetes, né? Ou a diabesidade. Então, falei que a proteína tem que ser uma proteína, ou frango, ou peixe, ou carne, ou ovos, ou laticínios para quem possa comer. Em cada refeição você vai escolher o que é mais adequado para você, em quantidades adequadas, boas, para dar saciedade. Falei sobre os carboidratos e agora sobre as gorduras. Gorduras também presentes em todas as refeições, né? Então, seja as castanhas, o óleo de coco, azeite de oliva, são fontes de gorduras boas que vão diminuir seus processos inflamatórios, vão baixar seu índice glicêmico, vão promover saciedade. Isso é o que eu preciso para você que tem obesidade, que tem diabetes. Então, gente, ponha essas gorduras, não tenha fobia de comer gordura, porque tem muito essa ideia errada que gordura é que faz mal. Lógico, gordura trans, gordura hidrogenada, gordura saturada, essa sim faz mal. As frituras, sim, essas sim fazem mal. Mas esse tipo de gordura que eu acabei de mencionar para vocês, essas são gorduras do bem. Elas têm que ser consumidas, devem ser consumidas por você, que está querendo reduzir seu peso, que está querendo também diminuir as suas inflamações, que está querendo dar saciedade para o seu corpo, porque a gordura demora para ser digerida. E também a gente não pode esquecer das fibras alimentares, que são grandes aliadas no processo de emagrecimento, além de melhorar toda essa questão da sua microbiota intestinal, né, da saúde intestinal. Elas vão promover saciedade, baixar índice glicêmico. E quando eu falo de fibras, é uma parte do alimento que não é digerida pelo nosso corpo, mas é imprescindível para a nossa saúde e para quem tem diabesidade. Então, são as cascas, os bagaços, né? Esses devem ser consumidos. E você consome mais também as fibras através dos vegetais, dos legumes, das frutas, que eu acabei de mencionar. Então, a gente tem aí as folhas, os legumes, as hortaliças de uma forma geral, a gente pede pelo menos 5 porções ao dia. Então, você vai dividir essas 5 porções entre seu almoço e seu jantar. Então, não vale fazer as refeições maiores, né, almoço e jantar, ou quem gosta de comer os vegetais no café da manhã, é excelente também, como tem muito paciente que come isso, os orientais comem dessa forma e são super saudáveis. Por que não comer brócolis pela manhã? Tira um pouquinho essa ideia que café da manhã é café com leite, pão, manteiga. Não tem isso. Você pode muito bem comer uma mandioca com brócolis e ovos de manhã. Você está muito melhor alimentado do que o café com leite, pão, manteiga. Nem dá pra gente comparar a nível nutricional, tá? Então, gente, você vai comer um belo prato de salada colorido, sim, no almoço, outro no jantar, para te dar saciedade, para baixar índice glicêmico. E essas fibras funcionam como pré-bióticos, para poder ser possível você proliferar
as suas bactérias do bem, que são os probióticos, eu preciso dos pré-bióticos, tá? Então, além disso, todas essas ações que elas têm no nosso organismo, ajudar na desintoxicação, a hidratação é fundamental, fazer esse paciente beber mais água, porque ninguém faz desintoxicação se não beber água. E vocês, não sei se sabem, mas as pessoas que são obesas, elas precisam se hidratar melhor, assim como as diabéticas, porque você tem muitas toxinas que estão grudadas no tecido adiposo e a hora que você começa a oxidar essas gorduras, ou seja, emagrecer, essas toxinas vão para a sua circulação e você precisa eliminar bem, fazer com que o seu rim funcione melhor, né? Isso é importante, seu intestino funciona melhor, que são as duas vias principais de eliminação de toxinas, de metabólicos que o corpo já não precisa mais. Então a hidratação de 30 a 40 ml por quilograma de peso ao dia é sempre recomendada. Água, chás, né? Ou águas flavorizadas, águas com hortelã, com gengibre, é muito bacana. O uso dos adoçantes, gente, se for usar sempre de forma naturais, o stevia, xilitol, eritritol, talmatina, evitem ou não usem os sintéticos, podendo não consumir nenhum, ótimo. Tentem mudar seu paladar para o doce, para o salgado, reduzam o sal, que também é um grande vilão para quem tem obesidade, para quem tem diabetes. Não esqueça que não é só o açúcar, né? As duas coisas vão aumentar, reter mais a sua água corporal, e grande parte dessas pessoas já tem uma hipertensão arterial associada, né? São pessoas que já têm o que a gente chama síndrome metabólica. Então, a dislipidemia associada, a hipertenso, já tem a diabetes ou resistência insulínica, tem obesidade. Então, vejam só que são várias coisas importantes que as pessoas acabam tendo, né, de disfunções, de doenças associadas aí ao mau estilo de vida. E também a gente pode estar fazendo uso de alguns suplementos, de alguns fitoterápicos, que também podem ajudar nesse primeiro momento, né? Então, o ômega 3 como anti-inflamatório é super bem-vindo, a gente usa o picolinato de cromo, o vanádio, que tem a ação na metabolização dos carboidratos, a gente pode estar usando também magnésio, excelente, vitamina B6, também ótima. Então tem a coenzima Q10 para dar energia, porque todas essas pessoas que têm a diabesidade são pessoas que se queixam muito com relação à energia, indisposição, cansaço, estão inchadas. Então é importante a gente não só ajudar elas a diminuir essa retenção hídrica, através, como eu falei agora, da água e de toda essa alimentação que vai proporcionar isso, mas também a gente ajudar com suplementos e fitoterápicos. A coenzima Q10, ela age agindo, melhorando a sua energia, né? Então ela é ótima ali para melhorar a energia celular, que a gente precisa melhorar essa disfunção, que é base para quem tem a diabesidade, viu, gente? Essa queixa é muito comum, até porque grande parte dessas pessoas tem a hemoglobina glicada, obviamente, alta. E quando a gente fala de uma glicação na hemoglobina, a gente fala de uma disfunção nessa hemoglobina, que tem como principal função levar oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. E quando a gente tem essa glicação, que é a junção da proteína da hemoglobina com o açúcar que está elevado e a temperatura corpórea eu já tenho, eu faço então essa disfunção nessa célula. Essa célula não vai mais transportar oxigênio, a gente faz uma isquemia e aí você tem esse cansaço, essa falta de energia o tempo inteiro. Então é importante a gente melhorar a energia celular, fazer alguns suplementos, ácido alfa-lipoico, a coenzima Q10, as vitaminas do complexo B, como eu acabei de falar, né? um picnogenol, um resveratrol, o ômega 3, como eu disse há pouco. Tudo isso vai ajudar muito esse paciente nesse primeiro momento. Alguns fitoterápicos também, que eu costumo usar e que a gente tem toda uma base, né, de estudos bem feitos e comprovados com relação à eficácia dele no tratamento da diabesidade,
como a façolamina, que tem uma redução, reduz a absorção de carboidratos, como a gente tem também posso dar gimena silvestre, a gente pode dar uma rhodiola caso esse paciente esteja comprometido a nível de cortisol, porque está muito estressado, né? Então, o Panax Ginseng também é excelente para isso, para melhorar essa questão de energia. Então, tem muitas coisas que a gente pode estar entrando para também estar associando a alimentação. E sem dúvida nenhuma, exercícios físicos, né? Os exercícios físicos, seja qual for, tanto para a parte muscular como para a parte de aeróbio, de condicionamento cardiorrespiratório, é super importante no tratamento. Ele tem que estar inserido nessa mudança de estilo de vida. Então, se eu juntar a alimentação, das quais eu dei os principais dicas aí, orientações para vocês agora, junto com suplementos, junto com exercícios físicos de forma rotineira, né? A prática diária, a modulação do estresse e ter um sono reparador e fazer uma rotina desse paciente, né? Fazer com que ele tenha uma rotina. Gente, pronto, esse paciente, você vai ver que esse paciente, que pode ser você que está me escutando aí, com certeza, gente, seus exames só vão tender a melhorar. Melhorar, 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 e você vai se tornando seletivo por natureza, né? Isso é importante. Faça do seu alimento o seu remédio. Não deposite só a responsabilidade na cápsula, na medicação, na droga que existe hoje no mercado para poder diminuir aí sua gordura corporal, para reduzir a sua glicemia, para melhorar a sua insulina. Lógico, às vezes isso é importante, pontualmente, por um tempo, ou enfim, até que seja por um tempo mais longo, mas só a droga não vai funcionar. Chega uma hora, gente, ela não funciona mais. Então, o que vai dar saúde, longevidade, qualidade de vida para vocês, para quem tem diabesidade, é emagrecer, emagrecer com saúde, aprendendo a comer, aprendendo o que é bom para você, né? Colocando essa prática regular de exercícios, mudando o seu estilo de vida. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, e coloque tudo isso em prática. Boa sorte para vocês. Até a próxima aula.